Quero agradecer a Deus a vida de cada um. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que você realmente venha se conectar com as palavras dos céus para a sua vida, para a sua mente, para a sua família, para a sua casa. Porque falar de um tema que muitas pessoas às vezes fogem desse tema, né? Falar do demônio, falar de Satanás, as pessoas têm às vezes aversão. Muitas vezes nós vamos falar na Bíblia coisas que realmente aconteceram. Não estamos falando de um livro de ficção, não estamos falando de um livro qualquer. Nós estamos falando das palavras do Mestre, das palavras de Jesus. E algumas pessoas têm medo. Como pode? Nós temos o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas quando se fala nesse nome, demônio, esse nome, ai, não fala isso não. Bate na madeira, ai, meu Deus do céu. Aí fala, não, gente, ele existe, é real. Nós estamos com esse propósito, mas querendo que a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos fiquem cada vez mais ligados, cada vez mais atentos, conectados com a palavra de Deus. Às vezes nós perdemos tempo com aquilo que não deveríamos, quando a sua vida é um culto vivo a Deus diariamente. Aqui à noite ficamos 2 horas, 3 horas, outros 4 horas, e de manhã um pouco mais, na segunda, mas se você vê, o dia tem 24 horas. E Deus tem um propósito na sua vida. Ele não quer que você viva uma vida sem direção, uma vida sem alvo, uma vida qualquer. Ele não quer isso para ninguém, porque Deus, Ele criou todas as coisas existem porque Deus criou. E Ele tem um carinho enorme com cada um de nós, um carinho enorme com cada um de nós. Em Mateus 8, 27, vamos ler, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foram pessoas como eu e você. Não foi um poste, não foi uma parede, não foi um brinquedo. Foram pessoas que andavam com Jesus, pessoas que ouviam, mas precisavam ter uma intimidade, precisava viver aquele momento ali. E não, às vezes não é assim na nossa vida. A gente vem para a igreja, vai para o monte, ora e tudo mais, mas a intimidade é sua com Deus. A experiência é cada um que tem que ter. A sua experiência com Deus, o seu momento com Deus. E assim foi na vida desse homem. Em Lucas 8, do 26, nós vamos decorrer um pouco dessa história desse homem, dessa pessoa, que tem valor para Deus, que tem valor. A sua vida é valorosa, a sua vida é preciosa, por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele às vezes quer nos cegar. Muitas vezes quer colocar coisas na nossa vida para nos distrair. E quando vemos, nós estamos distantes de Deus. Não lemos mais a Bíblia com tanto fervor, com tanto empenho. Não oramos mais com aquela dedicação, aquele propósito. De quando a gente está querendo algo, e a gente corre atrás, a gente se dedica para aqueles que estão estudando, e ali se debruça noite e dia, dia e noite, para de sair, para de ficar no zap, porque tem um alvo, tem um propósito. Então Deus, Ele criou cada um com um propósito. Aqueles homens ficaram perplexos. Em João 20, 30, diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Vida. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus que tudo pode fazer. Você está servindo um Deus verdadeiro.
Muitas coisas nós podemos tirar de vários capítulos da Bíblia aqui, de Gênesis a Apocalipse. Mas Jesus realizou na presença de quem? Dos seus discípulos. Ora, eles ficaram com Jesus 3 anos, eles viram, eles ouviram, mas eles precisavam ter essa experiência. Para que Jesus Cristo, Filho de Deus e crendo, tinham vida em seu nome. Não basta você só ler a Bíblia por ler. Você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Às vezes nós conhecemos quem foi os outros prefeitos da cidade, nós conhecemos o nosso bisavô, tataravô, vamos lá para o passado, para tentar às vezes justificar, tentar entender coisas que nós passamos no momento aqui, quando na verdade Deus é o Deus da vida. Quando algo não está andando legal, vamos orar. Vamos orar e agir, a oração, orar e agir. Não adianta nós cruzarmos os nossos braços e dizer, Deus vai fazer, Deus sabe de todas as coisas, Deus é... Não, vamos nos posicionar. Mas isso daí precisa quê? Para que eu e você entenda o propósito de Deus nas nossas vidas. Em Hebreus 13:8 vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem? Jesus Cristo. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Às vezes as pessoas mudam. Quando estão bem empregadas, né? Tudo bem, as contas estão pagas, começa a mudar de vida e tal, aí você fala, nossa, essa pessoa mudou. Aí, de repente, acontece alguma situação, a pessoa fica, né, baixa mais a bola e tudo, essa pessoa mudou. Mas Jesus Cristo, ele não muda, não. Ele é o mesmo ontem, aquele que fez, operou milagres na vida de todos os nossos irmãos aqui, é o mesmo hoje, é o mesmo que estará lá na frente, lá no futuro. Eu costumo dizer para minha filha que nós, às vezes, andamos muito ansiosos, querendo fazer coisas para o futuro e esquecemos de viver o presente. Aí, quando eu fizer, daqui a 5 anos eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Calma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente para sempre. Às vezes a gente fica, né, tem um 8 ou 80, aquele que tá, deixa do jeito que tá e tal, e tá dormindo, parece que tá, né, é o fiscal da natureza, o famoso fiscal da natureza, se der bem, der, se não bem, amém, por aí vai. E já tem aqueles que estão muito, muito mais acelerados, aí 420 e por aí, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem e será eternamente. Então, nessa palavra, nós estamos falando do endemoniado. Lucas 9, 1 e 2 vai dizer assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e o enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Só é possível fazer isso com a autoridade que vem dos altos céus. Não pense você que você vai para a guerra com a cara e com a coragem, não, meu santo. Você, quando vai se alistar, para os meninos que estão aí na fase, tem lá as regrinhas, não pode isso, quando você vai se apresentar. Quem já se apresentou sabe. Tem umas regrinhas lá, não venha de bermuda, não venha de boné, não mastigue, não use chiclete, tem várias coisas, e você não faz, porque você tem um objetivo ali, você quer entrar. E quando você entra, existem várias informações e mensagens que você vai recebendo ao longo do tempo. Aqueles 3 meses lá no internato lá, é para você entender das leis, é para você entender o propósito que você está ali nas forças. E ali você vai se alimentando, você trabalha, acorda cedo, vai capinar, faz um monte de coisa. Tem um tempo de estudar. O pessoal sabe que não é moleza não, vamos embora. Por quê? Quando acontecer, se acontecer, de você for para a guerra, ou para alguma situação na selva, sei lá onde for, você não vai, né, fraquinho,
Não aguento segurar um negócio lá. Às vezes, né? Tem que estar preparado. Porque na guerra, se tiver que ir, você vai ter que ir. Ou você acha que você vai da guerra, o mundo está se acabando, você não vai se preparar e do jeito que está, tá bom. Não. Você está no exército, você pertence a esse exército, o exército do Deus vivo, todo-poderoso. E nesse exército, ele precisa estar o quê? Equipado, preparado. A sua mente precisa estar preparada, o seu corpo precisa estar preparado. Porque tem gente que foge, quando fala assim, aquela pessoa lá ficou possessa, aconteceu um negócio, eu meti o pé, sai fora, querem estar perto. Fica com medo, irmão. Mas a Bíblia diz que, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade. A autoridade, quem dá é Jesus. O poder, quem dá é Jesus, não é seu. Não é seu. Ele vai te dar autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou a pregar o reino de Deus. A embaixada fala muito aqui, servir a Jesus Cristo, guardar meus lábios da mentira, pronto para o serviço, se assim não for, para que nasci. Não é assim, Ferraz? Meninos estão aí? Ou eu estou inventando alguma coisa? Não. E as mensageiras têm lá também o pacto. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61 lá, e por aí vai, que já tem muito tempo que eu já participei das mensageiras. Mas você está sendo trabalhado o tempo todo. Quando eu estou dando aula na salinha, eu falo, aqui, todas as crianças que botarem pé dentro da igreja, é da igreja. Não tem filho de A, não tem filho de B. Num colégio, o aluno está com o uniforme do colégio, ele botou o pé dentro do colégio, ele não é aluno da professora da Ana, a professora Flávia, a professora A, a professora B, ele é aluno do colégio. Se ele ficar zanzando por aí com o uniforme do colégio, a diretora é acionada. E ela vai lá, aciona o conselho tutelar e chama os responsáveis, não é assim? Então, eu falo para as crianças, eu vim aqui para a igreja para dar aula. Eu vim aqui, sair da minha casa para falar da palavra de Deus. Vocês estão sendo trabalhados, vocês precisam se alimentar da palavra. E já na salinha eu converso com eles, falo o que tem que falar e depois eu falo, e aí, o que você entendeu? Agora vocês que vão dar aula. O que você entendeu? O que você entendeu? Porque as crianças você tem que ter um jeito de falar, tem que ter uma técnica. Se você falar tudo assim, igual você está lendo assim, eles não entendem nada. Você tem que falar pausadamente, explica, fala, explica, faz uma, grita lá, faz umas coisas lá. Às vezes, quando eu fico igual um pavão, andando para cima e para baixo, quem assistiu minha aula sabe. Mas por quê, gente? As crianças precisam entender que na hora que acontecer isso com algum coleguinha ou com alguém por perto, eles vão fazer correndo, não. Quando nós damos aulas falando sobre São Cosme e Damião, alguma outra situação, eles vêm aqui e falam, tia Mara, eu não comi doce não, porque eu aprendi lá na igreja isso. Eu não fiz isso não, irmã Marianja, porque a tia da salinha falou. Mas quem capacita? É o Espírito Santo de Deus. Nesse momento aqui, Jesus reuniu os 12, de lá para cá, ó, quantas pessoas já foram reunidas? E em Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus. Porque quando acontece alguma situação, o diabo ele é sujo, ele traz coisas lá, como diz a minha mãe, do arco da velha, coisa lá do passado, 1900, vai bolinha, para jogar na tua cara. Ué, mas você não tem moral para falar, porque você fez isso. Você não dava nem um dízimo, quer falar dos outros. Aí você tem que ficar o quê? Ligada no Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz, porquanto agora já não há condenação. Quem me justifica, quem me regenera, quem cuida da minha vida, agora eu sou uma nova criatura. Agora toda a minha vida é entregue nas mãos do Senhor. Os meus bens, a minha família, as minhas finanças é entregue nas mãos do Senhor, irmãos.
Porque, como eu disse, às vezes acontece situação para a gente ser envergonhado. E eu já presenciei muitas situações de entrar e na hora você orar e acontecer uma situação assim, ficar rindo, debochando e falando, e a pessoa realmente estava, né, fazendo alguma coisa que não era legal de fazer. Mas quando você está aí buscando a Deus, orando, intercedendo, clamando de coração, Deus vai te dar a direção. Quando a pessoa começar a falar alguma coisa, você já fica com aquela anteninha acesa, ligada. Você foi enviado em nome do Senhor Jesus para. Você foi enviado em nome do Senhor Jesus para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61a. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você foi enviado. Você foi enviado em nome do Senhor Jesus. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, é o nome do Senhor Jesus. Você é brasileiro, você mora aqui, então onde você botar os pés, não pergunta a sua igreja, não pergunta o nome do pastor, você é brasileiro, o que você veio fazer aqui? Você está sendo enviado aqui para quê? Em alguns locais públicos, dependendo da situação, não pode tirar foto. Por quê? Eles estão ligados para ver quem está vindo aqui. Lembra da história dos espias? Eles saíram de um local e foram para outro. Em determinados locais, se você não disser de onde você veio e o que você está fazendo ali, você não entra. Helena, isso aí, Helena, está certa. Muito bem. Se você deseja viver uma vida livre com Jesus, primeiro ponto, entenda que existe incompatibilidade das trevas com a luz. Primeiro ponto, entender que Deus não compactua com o pecado, irmãos. Deus não compactua com as trevas. Lucas 8:28 vai dizer assim: quando viu Jesus, quem é aquele homem? Gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha só como é que ele é abusado, o diabo, falando isso para Jesus. Jesus chega ali, se você ler em Lucas 8:26, você vai ler que navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de frente da Galileia, e quando Jesus desceu para a terra, Jesus botou o pé e saiu no encontro, vindo da cidade de um homem. Aí ele gritou: o que tenho eu contigo? Rogo-te que não me atormente. Você acha que ele estava falando baixinho? O que tenho eu contigo, Jesus? Não me atormenta não. Não, gritou! Gritou em alta voz. A Bíblia diz bem claro, em alta voz. Ele diz: não me perturbe, não me atormente. Está achando que não acontece? Acontece. E se você deseja viver uma vida livre com Jesus, segundo ponto, não se isole das pessoas que podem te ajudar. Aquele homem, ele vivia isolado, ele vivia numa situação deplorável. Difícil. Pois Jesus havia ordenado, não pedido por favor, nem por gentileza, ordenado. Ordeno que o espírito imundo saísse daquele homem, daquela vida, porque Deus tinha um propósito com aquele homem. Eu te ordeno. Muitas vezes ele tinha se apoderado daquele homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados. Jesus não está brincando não, meu irmão. Ou você acha que ele não está ouvindo o seu clamor? Ou você acha que ele não está colhendo as suas lágrimas? Ou você acha que é brincadeira? Alguém está brincando de casinha aqui? É sério.
Mesmo acorrentados, em Lucas 8:29 vai dizer, acorrentado entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Se você ler a história desse homem, ele estava começando a ficar sendo deixado de lado. Ah, não, esse homem faz muito barulho, esse homem não está dando certo não, está dando muito, deixa esse homem para lá. E aí os guardas daquela cidade vieram. Olha só, era mais fácil pegar um homem, aprisionar, deixar ele jogado para lá, do que tentar resolver. E o que acontece? O demônio, aquele homem estava sendo levado para bem longe. Cada vez mais ele estava se afastando das pessoas que podiam ajudá-lo. Sempre, irmãos, nós teremos pessoas a nosso favor e sempre teremos pessoas contra nós. Eu digo que existem duas pessoas na face da terra que veem e ouvem o que a gente fala: Deus e o diabo. Às vezes eu sou severa com meus filhos, não minta para mim, fala a verdade. Deus ouviu, o diabo também, fala a verdade. Porque às vezes as coisas acontecem, as crianças estão aprendendo, vão ouvindo coisas ali, vão ouvindo coisas ali, e às vezes a gente deixa passar. Ah, é só criança. Chega com alguma coisa em casa, da escola, do trabalho, sei lá o quê, e a mãe me pergunta: não tem problema não. Ah, foi só um lápis, foi só uma borracha, foi só uma coisa. Vai passando, não tem um tempo não, vai passando. Mas, irmãos, a gente precisa estar vigilante o tempo todo, ligado nas palavras do Senhor. Se você deseja viver uma vida livre com Jesus, terceiro ponto, confie que sua transformação chegará. Confie que a sua transformação chegará. Lucas 8, 34 a 35 vai dizer que o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Pode uma coisa dessa? O povo ficaram perplexos de ver aquele homem sentado, vestido, porque aquele homem andava sem roupa, sem nada, sem pode mais nada, daquele jeito. Misericórdia, sem tomar um banho, sujo, fedido. E ali, as pessoas ficaram com medo. Como eu disse para vocês, em vez de se alegrarem, que ele agora é uma nova pessoa, ele é um novo cidadão para aquela cidade. As pessoas ficaram com medo. Depois de tudo, lá estava aquela pessoa, aquele homem, sentado, vestido e lúcido. Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Deus não é um Deus de confusão, Ele esclarece tudo. Em Deus não há variação de dúvida. Se você deseja viver uma vida livre com Jesus, quarto ponto, compartilhe os milagres de Jesus. Em Lucas 8:36, aos que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Nós precisamos compartilhar o que Jesus, os milagres de Jesus na nossa vida. Às vezes a gente fica, assim, para falar de Jesus, a gente fica ponderando: mas eu não vou falar, será que vale a pena? Será que vai acreditar? Vai achar que foi sorte? Não vai achar? Fala do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus que tem que falar. Os milagres quem fez foi Jesus. Quem opera milagres e maravilhas é Jesus. E os que viram, como eu acabei de dizer, os que tinham visto contaram ao povo. Algumas pessoas estão vendo a sua vida. O testemunho de vida que você está passando, você é uma testemunha ambulante. Você é uma testemunha. Onde você vai, você está testemunhando de Jesus na sua vida.
E no quinto ponto, diz, se você deseja viver uma vida livre com Jesus, leve a libertação para a sua casa e seus relacionamentos. Hoje de manhã, a irmã Célia pregou lindamente. E algumas coisas que a irmã Célia falou, de várias coisas maravilhosas que ela disse aqui nesse altar. Ela falou sobre pessoas, às vezes, que são amargas. Nunca tem nada de bom. E acaba sempre deixando aquelas coisas entrar no nosso coração. Então, se você recebeu a nova vida em Cristo, leve a libertação para a sua casa e seus relacionamentos. A pessoa vai conversar com você, você vai falar assim, olha, não está bom não, vai melhorar, mas vamos prosseguir, vamos continuar, vamos... E aí, irmão, como é que você está? Ih, hoje, irmão, deu ruim. Aí, no outro dia, irmão, piorou ainda. Aí fica, sabe, contando só a nossa vida, irmãos. É vivida por fé. Por fé, movida por fé. A fé em quem? Em Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. E só é possível levarmos essa palavra de libertação para a nossa casa e os nossos relacionamentos quando nós entendemos quem é Jesus, como eu acabei de falar. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? E em Lucas 8, 37 e 38 vai dizer, o homem de quem haviam saído os demônios suplicavam que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para a sua casa e conte que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus mandou ele voltar para casa porque algo iria acontecer na casa dele. A sua casa é o primeiro local de aprendizado. É dentro de casa que precisa acontecer as coisas. Os limites precisam vir dentro de casa. Para quando você sair da sua casa, do seu telhadinho, das suas quatro paredes, e for trabalhar, e for estudar em alguma outra situação, você vai entender. Você vai entender, porque Jesus falou para ele que volta para casa, volta para a sua casa, porque aquele homem não estava na casa. Aquele homem estava assim, marginalizado, estava à margem da sociedade, estava à margem da sua casa. Os milagres, as bênçãos, as dificuldades, tudo isso tem um nascedouro, tem um berçário. E o berço, nascedouro, é a sua casa. Começa dentro de casa, onde você está ali 24 horas no ar, com a pessoa, dormindo, acordando. Se você tem os seus vizinhos ali, hoje de manhã, quando nós estávamos vindo aqui para a igreja, minha filha falou, mãe, que barulhada é essa? Lá de casa dava para a gente ouvir o baile, mas era um estrondo, uma barulhada aqui só. E a gente subindo aqui no 21, tinha muitos jovens adolescentes. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Você passa o cheiro horrível. Eu não sei vocês, mas eu quando passo perto desses ambientes assim, eu começo a vomitar. Eu passo mal. Eu não aguento esses cheiros, essas coisas. Fala, Jesus, me ajuda. Porque se eu tiver que ir lá, meu Deus do céu, me ajuda. Tem gente que consegue de boa, vai lá, fala de Jesus tal, mas você tem que estar ali, fortalecido. E Jesus fala, e conte que Deus fez. Se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que aquele homem começou a falar para um, falar para outro, falar para um. Aquele homem improvável, daquela cidade improvável. Pode sair alguma coisa boa dali? Pode. Claro que pode. E você tem que falar das maravilhas do Senhor. Deus, Ele fez e fará e continuará fazendo. Mas você tem que falar de quem? Em nome do Senhor.
Não é por nosso mérito. Não é por tanta gente fazer, não. É pela bondade, misericórdia, graça, favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Então, a sua casa e seus amigos são os primeiros alvos de testemunho de sua libertação, transformação e milagres vividos com Jesus. Talvez você não esteja vivendo essa situação de perto. Mas quando eu comecei a estudar essa passagem, eu falei, gente, eu tenho que estudar de novo, eu já estudei isso, tenho que estudar de novo. E eu estou estudando e vai estudando, pego um livro, outro livro, lá em casa tem outro livro. E eu, olha, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Por quê? Porque cada hora que você lê um versículo hoje, você entende, meu Deus, estava o tempo todo na minha cara aqui, eu não conseguia enxergar. Aí amanhã, quando você lê assim, meu Deus, era isso mesmo, meu Deus, e agora, como é que eu faço? E a Bíblia vai dizendo, mas eu não conheço ninguém que esteja passando por essa situação, né, de demônio, essas coisas todas assim. Mas, irmãos, se prepare, igreja. Vocês se alistaram no exército do Deus Todo-Poderoso, no exército de Deus vivo. Não podemos fraquejar, não, meu povo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Às vezes a gente pensa que é normal, não é normal não, irmãos. Essa pessoa, não é normal não. Tem que falar de Deus na hora certa, para você também não ser um inconveniente, um chato, entrão. Tudo, a pessoa está falando, você bota o dedinho da colher ali. Não, irmãos, peça a direção a Deus. Quando você vai lá num tribunal, você tem que esperar a sua hora para você falar. Você não pode sair falando, não. Mesmo você sendo uma testemunha, vai dar a hora do advogado falar, a testemunha falar, pode falar. Então, na hora certa, você saberá. Eu não sei a hora, não sei o momento, mas eu sei que o Senhor, Ele está com vocês, nação santa, o povo escolhido por Deus. Jesus, Ele tinha um propósito, porque Ele foi naquele local ali. E quando Ele fala, vai para a tua casa, vai lá e conta. E a gente recebe uma bênção no trabalho, a gente fica de boca fechada, né? Aumentou um pouquinho o salário, aconteceu alguma situação, e começa a desviar o dinheiro daqui. Não, minha esposa não pode saber, senão ela gasta o dinheiro todo. Às vezes você não está vivendo uma libertação, questão a demônio não, mas tem algumas coisas que você precisa se libertar, precisa se transformar, que é dentro de casa. Não, meu marido não pode saber que eu comprei isso, não, menina, aí o homem se estressa, se revolta, briga, esse cara está endemoniado. Aí quando a conta do cartão chega, você fala assim, mas foi você, minha filha, em nome de Jesus, você foi lá e pim. As questões espirituais, não, gente, em nome de Jesus, eu não sei da vida de ninguém aqui, pelo amor de Deus, nem quero. Mas essas coisas financeiras trazem muitos problemas dentro do casamento. Eu falo, o dinheiro é meu, quem manda sou eu. O que você está falando comigo? Você foi lá no cartório, eu digo que meu esposo assinou, carimbou, então você tem uma casa, uma família, tudo junto, em conjunto, vamos lá, minha filha, no ônus e no bônus, cadê o dinheiro? Acabou. Poxa vida, é difícil, irmãos. A gente precisa pedir ao Senhor, Jesus, me ajuda aqui, estou precisando de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Quanto que é milagre? R$2.000. Meu pai do céu, como é que eu vou arrumar isso? Não é? Gente, é sério isso. Aquele homem perdeu a sua dignidade, a sua família, a sua casa. Você consegue se alegrar quando você fica desempregado? Quando você olha para a geladeira e só tem água?
Você consegue achar graça? Não, é sério. Um homem sem família, ele nasceu de uma mulher, porque todo mundo teve que vir de uma mulher. Eu falo para minha filha, ó, a semente está no homem, né? Vocês entendem, está lá no homem e precisa de um solo fértil. Eu converso, tento explicar e tudo mais. Por quê, gente? Tem coisas que a gente acha que é normal. Não é normal, normal não. Vamos pedir a sabedoria dos altos céus. Porque os primeiros alvos de testemunho é quem? É dentro da sua casa. É dentro lá dos seus amigos no trabalho. Lá está a empresa precisando de um funcionário e aí vamos indicar. Você fica pensando 2 vezes. Não vou indicar fulano não, que fulano já me deu uma dor de cabeça, saiu da empresa, roubou, fez isso e aquilo. Como é que você vai indicar alguém que fez isso, gente? Fala aí, fala para mim. Não racha a minha cara não, em nome de Jesus. É sério. É crente da primeira igreja Baixada do Jardim Meriti, pastor Diego. Meu esposo vai andando esse morro todinho, todo mundo conhece ele. Eu falei, Diego, você é mais conhecido que... Todo mundo te conhece. Onde eu vou, o pessoal fala, Mona Lisa, a esposa do pastor, né? Eu falei, sou, em nome de Jesus, vamos lá. Aí você sai de uma empresa, vai trabalhar em outra empresa, os caras vão lá e puxam a tua ficha todinha. Vai lá no nada consta, lá no, se você matou, roubou, fez alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe, mas as grandes empresas fazem isso. Aí você fala assim, não me chamou porque eu moro em comunidade, não me chamou porque eu sou nova, porque eu não tenho experiência, não. Alguma coisa você precisa resolver aí, em nome de Jesus. Para concluirmos, estamos falando de vida plena, aplicada por meio da vida. Como eu disse, Jesus tem vida na sua casa, para você, para a sua família, para os seus negócios. Vida na casa de oração. Não estamos perdidos na casa do Pai. Não, estamos com propósito. Aqui é como um recarregar de baterias. Tem lá o celular, você fica lá zapeando o tempo todo, depois que ele descarrega, você ainda tem que botar para carregar. Aqui é um de carregar de baterias. Você recarrega suas energias, depois vai lá para o campo. Carrega suas energias e vai para a sua casa. E continua em casa. Não deixa para ler só na igreja, não. Da palavra e do mistério de Cristo. Somos sua igreja, sua noiva e seu povo. Mateus 16:19 vai dizer assim: e lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado dos céus. Mateus 18:18 diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, praticamente a mesma coisa, acabou de sair aqui, mas Jesus está aqui, e por isso é tempo dos milagres sobre a sua vida. Estamos na sua igreja, reunidos em seu nome, adorando a sua presença, estudando a sua palavra, recebendo sua cura e libertação. Qual é a área da sua vida que precisa de cura? Qual é a área da sua vida que precisa de libertação? Não sei. Mas se Jesus está aqui, nós estamos fazendo tudo isso, fala com Ele, irmão. A atmosfera do apostólico e profético está ativada. Como eu disse, é um recarregar de baterias. E você vai acontecer, mas o Senhor vai te revestir, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai blindar. Você vai estar com o escudo da fé. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Esses momentos que estamos passando aí dos propósitos, irmãos, do café, para mim foi bravo.
Primeiro dia com uma dor de cabeça, segundo dia eu deitada, eu falei, Jesus, imagina esse povo ficar na rua fazendo essas coisas, eu estou aqui sem tomar um golinho de café, me ajuda, Senhor. Foi tenso, mas eu, Jesus, muito obrigada, Senhor. Eu falei, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque a gente às vezes acha que a gente não está presinado, né? Está presinado. Sou livre em Cristo Jesus, livre, eu sou livre. Aí quando acaba a luz, acabou a luz, não tem luz não, dá para ver televisão, não sei o que, meu irmão. Calma aí, calma o coração aí. Você está dependente da luz, você tem a luz de Cristo. Nós vemos que nós temos necessidades, mas para algumas pessoas fica de boa ficar sem luz, mas para outras é a morte. Na época da minha mãe, se não tinha tanta água assim, você tinha que buscar água. Mas nos dias de hoje você liga a bica cai, a água, né, vem na sua casa. Mas se ficar uma semana, dependendo do tempo, a pessoa fica, meu Deus. Então, às vezes, pequenas coisinhas que vai nos aprisionando. E na próxima semana nós vamos ver dessa série Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães e peixes. Eu disse para vocês, de vocês sobre o café, para mim foi difícil. Eu preciso, Senhor, me ajuda. Essa cafeína está entrando no meu cérebro, sai! Eu preciso fazer, porque eu tinha um propósito. Vocês têm um propósito. Isso que o pastor passou antes da mensagem, porque ele tem um propósito. Tudo que nós fazemos precisa ter um propósito. Tudo que nós fazemos, se nós estamos sendo guiados pelo Senhor, precisa dar frutos e frutos dignos de arrependimento, precisa dar frutos dignos e frutos de vida. Vida. Que nessa noite, irmãos, nós viemos lembrar daquilo que Jesus fez na vida daquele homem, daquilo que Jesus fez na vida daquela família, naquela casa. Fala, Senhor, se tem alguma área na minha vida, na minha casa que precisa de libertação, se alguma área na minha vida que precisa de cura, eu preciso me revestir cada vez mais. Abre a minha mente, meu coração para entender. Destrava, Senhor, tudo aquilo que está travando a minha caminhada em Ti, Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor.